Bom, pessoal, direção espiritual, por onde trilhamos a tradição cristã? Eu fiz primeiro uma retomada bíblica teológica e agora queria um pouco trabalhar com vocês as 4 grandes escolas do acompanhamento espiritual na tradição cristã. Tem várias, vocês vão perguntar, mas você não falou de São Francisco Xavier? Não, estou trabalhando com aquelas fundamentais e vocês vão ver que por fim tem uma quinta que eu estou chamando marista. Mas aí essa vai ser dialogada e composta por nós lá no final do todo o período da tarde de hoje, tá? Que é a vivência que nós estamos. Só falta ter. Bom, a primeira escola nós temos que perceber, pessoal, que é de fato as primeiras comunidades cristãs e o sentido de apostolado. Todo cristão é um apóstolo. Todo cristão é aquele que assume essa perspectiva da inteireza. E até lembrando de inteireza, o Edson me fez um questionamento quando nós estávamos saindo sobre aquela dimensão que eu falei da inteireza de Deus e da inteireza humana. Nós não somos Deus, mas nós somos essa criatura de Deus. E eu dei um exemplo que foi uma metáfora. Vamos supor que o próprio Edson é um escultor e ele faz uma escultura. Aquela escultura, ela tem a essência daquilo que foi trabalhado pelo Edson, mas ela não é o Edson. Como a obra do Michelangelo não é o Michelangelo. Ela tem uma essência, e na perspectiva dessa inteireza de Deus e da nossa inteireza em Deus, nós sabemos que nós temos um vínculo profundo, que é indelével. Eu chamei, terminei aquela primeira parte da manhã, a nossa inteireza em Deus é indelével, mas nós não somos Ele. Agora, uma outra inteireza que nós precisamos aprender é que não há um distanciamento dele. Né? O autor, o artífice é permanente conosco. Nós é que muitas vezes não entendemos o roteiro. Também podemos dizer assim, Paulo, que Deus está habitando em nós buscamos, junto com Ele, caminhando com Ele, essa inteireza que é dele. E essa busca é a busca do sentido. De sentido, justamente. Agora, tem uma outra questão que nós vamos, principalmente na segunda escola, Edson, é que é a teorização de Deus. A teologia, e principalmente a dogmática, fez isso. Ela capturou Deus do humano e capturou Deus dos homens. E ele virou um prisioneiro da teologia. E aí é o perigo. Aí é o perigo. É quando a teologia captura Deus, inclusive, muitas vezes, o distanciando do humano e dos cristãos, dos seres, aí vira um problema. E essa é a marca da nossa cristandade moderna, né? De um Deus capturado. Não é o Deus do piquenique, né? É o Deus da Trindade, né? Que você cava e nunca o vê. É só pegar com a mão no coração e ver. Vocês se lembram dessa imagem de Santo Agostinho, né, lá na Trinitatis, no livro Trinitatis, é esse, né? A metáfora que ele usa é que ele cava. Quanto mais fundo ele cava, mais ele sente Deus, mas mais parece que Deus se distancia. Porque tem essa perspectiva, que é um Deus ainda muito distanciado. Então a primeira questão, acabou aqui minha bateria. Aí nós fomos. A primeira dimensão, pessoal, assumir a fé e dar o testemunho como adesão ao reino prometido pelo Cristo. É a imitação de Cristo. É aquilo que São Paulo diz e eu já tinha dito antes, né? Eu não sou nada fora dele, né? Ele me revirou e a partir de agora eu só tenho Cristo pela frente e assumirei todas as consequências dessa adesão. Essa é uma dimensão profunda. Depois,
É preciso que nós percebamos que nas primeiras comunidades, nas apostolares imediatas, nas outras, como aquilo que eu citava de Santo Inácio de Antioquia, os cristãos com maior vivência e experiência evangélica e adesão ao projeto ajudam a comunidade a construir seu caminho de fé. E aí nós vamos ter didascalia. Quem conhece o livro da didascalia aqui? Os teólogos que fizeram patrística não estudaram a didascalia? Por que didascalia, pessoal? A palavra calos do latim, quando você acaba de ter um calo, sofre demais, né? A didascalia é o caminho que está. Quando uma pessoa pega o formão, como ele faz? Ele talha. O caminho do Cristo, basicamente, talhado em nós. A didascalia fala isso, né? É o caminho que nos faz imitar, o caminho que nos faz seguir o Cristo. É um livro da tradição cristã. Ele, basicamente, ele vai aparecer no século V, mas vai depois ser abandonado e vai ser recuperado principalmente pela Igreja Oriental. Na Igreja Oriental é um livro de tamanha importância que ele, muitas vezes, na catequese da Igreja Oriental, ele é trabalhado. E a Igreja Ocidental, principalmente depois de 1111, o abandonou, porque é como se fosse uma pedagogia didática, né? Vem da palavra de caminho, né? O processo, né? Passos para a vivência do Cristo, para a vivência do Evangelho. Então, as comunidades cristãs, elas vão trabalhar muito nessa dimensão. Depois das cartas, fundamentos e exaltações e alertas, você vai ter, olha, estudei apenas Santo Inácio de Antioquia, mas você vai ter vários outros pais da igreja que vão insistentemente dizer a necessidade de manter esse vínculo iniciado. Esse vínculo que é fundamental. Na primeira perspectiva do acompanhamento comunitário, aqui nós estamos falando de um período que você não faz acompanhamento individual, não. Você faz acompanhamento comunitário. E aqui, então, a espiritualidade, ela se coloca na perspectiva da adesão individual e comunitária. Viver o Cristo, viver o mistério, viver o chamado, viver o compromisso do reino, não acontece somente no mundo da individualidade. É um projeto, é uma dimensão comunitária. E nós precisamos, né? E os primeiros, os pais da igreja vão nos dizer isso, né? Que quando eu vivo a intensidade do Cristo, eu revigoro o sentido da vivência da comunidade. E por fim, um outro elemento, a Eucaristia, o memorial, o reino da adesão ao Cristo como um ato permanente em todas as ações da vida. Onde aqui a Eucaristia linda nós fizemos, né? Dentro da perspectiva da teologia, tanto dogmática ou não dogmática, mas da teologia católica, ou da própria teologia da liturgia, nós não fizemos o memorial eucarístico. Agora eu pergunto para cada um, foi eucarístico ou não foi? Você está entendendo? Extremamente eucarístico. Extremamente eucarístico. Ali era possível ver o Cordeiro, ali era possível ver o Cristo, né, que se faz presente em cada um de nós. Nós somos essa dimensão. E aquela celebração reunia isso. O Cordeiro estava escondido na caixa, né? Cada um de nós era o sinal efetivo do Cordeiro. Cada um de nós era o sinal efetivo do reino e cada um era memorial. Não porque nós fizemos um memorial belíssimo das nossas caminhadas, ligando ao hoje, né, o desafio que nós estamos vivendo do vírus, mas porque memorial é isso. Memorial é quando o instante, né, e aí pode ressoar, pegar o conceito de ressonância, né, a
Aquele instante acabou. Aquele instante, e nós temos um físico aqui na nossa sala, né? Aquele instante vai expandir por bilhões de anos. Milhões de anos. Não tem como pará-lo mais. Se nós pegássemos a física quântica, e ele pode me corrigir, é como não para nunca mais, né? Ele vai ser permanência. Até virar permanência. Como você chama o conceito mais da física? Numa perspectiva mais do olhar teológico, é permanência. E da física seria o quê? Ele passa numa inércia? Eu acho que aí, bom, acontece que se você vai pegar os conceitos da física quântica, é o limite ilimitado. Isso, limite ilimitado. Não existe mais. Por mais que a gente sabe que existe um limite, mas tu não chega nunca. Ou uma utopia. É o fim infindado. É. Pois então, e aqui, pessoal, é essa dimensão, então, né, dessa permanência, né? É o fim infindado. Acho que o exemplo que o Edson traz da própria dimensão da metafísica, né? Não há fim, é dimensão permanente, né? O que na filosofia nós chamamos a latência, né? A latência é para nós isso. A latência, ela é trabalhada nessa perspectiva. Eu, por exemplo, vi aquela pesquisadora americana agora, né, que eles estão trabalhando aqui, que Einstein já tinha um pouco pesquisado há 70 anos atrás, e agora eles descobriram e conseguiram comprovar, né, que um elemento físico de bilhões de anos ele pode ser captado depois de bilhões de anos. E o universo ressoa, né? O universo dá voz a esse movimento físico. Como a experiência cristã dá voz ao fenômeno da encarnação e dá continuidade a esse fenômeno da encarnação. Então, é essa riqueza das primeiras comunidades cristãs que não tiveram. As primeiras comunidades cristãs, eu parto do pressuposto que é um pouco aquilo que nós estamos agora, né? Elas foram tateando e construindo a sua vivência, a sua experiência, o seu testemunho do Cristo. Se assemelha muito ao que nós nos propusemos, tínhamos construindo um jeito, claro que nós temos toda uma tradição que está por trás, mas um jeito completamente nosso. E aqui eu entro na minha praia, os pais do deserto. A patrística, né? Os pais do deserto, vocês sabem que eles, quando percebem que a igreja, as comunidades estão fazendo uma adesão muito intensa à estrutura, tanto a estrutura do império quanto a estrutura eclesial, eles vão dizer que acabou a profecia, acabou o testemunho. E é preciso fugir desse espaço para voltar a sentir e dar o testemunho do Cristo. E os dois primeiros que vão nos ensinar é viver a totalidade do Evangelho, desapego e abandono do mundo. São Pacume e Santo Antão. São os dois grandes, né, que vão ensinar e vão gritar para o mundo, que vão gritar para a igreja, que quando o cristão perde essa capacidade de viver a intensidade do Cristo, a revelação, que perde a capacidade de viver o projeto e adere a uma perspectiva normativa do mundo, ali se perde o sentido do reino. E Santo Antão e São Pacume então vão ao deserto. O deserto vai ser o lugar de experimentar Deus na perspectiva, né? Que quando você pegar aquele livro Patrística e olharem os escritos sobre Santo Antão, quem vai recuperar muitos escritos, eles não escreveram nada, quem vai falar sobre eles é São Leão Magno, o
Papa Leão Magno depois, que é o grande mestre, né, que vai escrever isso no século V, que vai traduzir o que significou para a vivência do reino e para a igreja. São Leão Magno vai trazer, dizendo que esses dois homens significaram, que eles fazem uma metanoia na vida deles, mas é uma metanoia também que tem por objetivo provocar uma metanoia na igreja. Voltar ao princípio, voltar ao Cristo, voltar ao Deus que se fez homem e deixou um jeito de se viver no Evangelho. Então, aqui nós vamos encontrar, e basicamente no período dos pais do deserto, nós vamos encontrar essa perspectiva: viver os desígnios da fé, acolher e imitar o Cristo, viver a experiência da encarnação. E São Leão Magno é muito interessante, que ele vai descrever como esses pais do deserto orientavam. Eles não faziam um discurso. E ele conta uma passagem que uma pessoa que queria muito buscar ao Cristo foi conversar com Santo Antão e perguntou que ele queria fazer e viver o Evangelho, viver a adesão ao Cristo tal qual Santo Antão fazia. E aí Santo Antão vai dizer: tem uma forma de fazer. Primeiro, você tem coragem de se abandonar em Deus? Pense um pouco. A outra coisa, você tem coragem de abandonar-se a si mesmo? Uma coisa é ser desprendido e jogar-se em Deus. O outro é abandonar ao pré-estabelecido por mim mesmo. E ele diz: fique pensando nisso. O dia que você tiver essa resposta, você volta. Depois de um tempo, o jovem volta e diz para ele: eu estou preparado para fazer o enfrentamento. Aí Santo Antão disse: só veja isso, pega a Bíblia e pede para ele dizer, né? Siga meus passos. Se quer me seguir, como é que é lá o Evangelho? Isso. E ele disse: mas se eu venho aqui para o senhor me ensinar todos os passos e jeito dele. Quem disse que carregar a cruz tem didática, tem... Siga a cruz, eu estou seguindo a minha. Eu estou nesse deserto há mais de 30 anos, vivendo a minha cruz de viver a intensidade de Deus. Você precisa fazer o seu caminho de Deus. E ele chamava de cruz. Por que era de cruz? Porque os pais do deserto tinham uma concepção que a igreja, ao abandonar o projeto inicial do Cristo, ela permitiu que o Satanás tomasse conta do mundo, que a escuridão tomava conta da luz, e eles precisavam vigiar. Olha que visão. Por isso que eles chamam os pais do deserto como os vigias de Deus. Eles rezavam à noite para impedir que o Satanás tomasse conta do mundo. E nós vamos contar tudo isso dentro de todos os pais do deserto. Eu sou um vigilante do projeto de Deus. Enquanto os incautos dormem, eu vigio. Ou enquanto os incautos não percebem o perigo que é o Satanás, eu vigio. Então, essa é a escola dos pais do deserto. Não tem, vocês vão ver que não tem teologia nenhuma. O próprio São Leão Magno começa a recuperar e vai dar vida, mas eles viviam e fizeram escolas, né? E a escola era sempre a mesma: imite o Cristo, viva a intensidade de Deus. Então é um acompanhamento espiritual que ele só tem uma provocação inicial, porque depois o grande acompanhador é Jesus, é o Evangelho. Só tem uma provocação inicial: siga o Cristo. Você tem coragem de assumir? Descubra seu caminho. Acabou. E vão ter várias escolas, né? A escola egípcia, a escola itálica, as outras escolas vão, cada uma, mas mais ou menos uma mesma característica, né? Só há um jeito de viver a experiência e a espiritualidade, é imitando Cristo.
abandonando ou se entregando totalmente ao reino de Deus. Essa é a perspectiva da escola da patrística, principalmente dos pais do deserto. Aí vocês poderiam perguntar, mas a patrística, como que ela vai renovar isso? Assim, no século V, a partir de 415, um grande, um sábio, um santo, São Basílio Magno, começou a perceber que a experiência dos pais do deserto tinha saído do controle. Né? Alguns se castravam, o que era se achavam tão ralés ao Deus e ao Cristo, dizia: eu só vou abandonar o mundo se eu me mutilar. Se castravam, cortavam o pé, e era uma loucura. E São Basílio vai dizer: isso é um assídio ao próprio Evangelho, porque o Evangelho é vida. E São Basílio Magno começa, ele, o pai da igreja de Constantinopla, dizendo: nós precisamos, reúne os bispos e diz: se nós não organizarmos essa experiência ou orientarmos, vai virar uma loucura que daqui a pouco você não saberá, ninguém vai reconhecer o Cristo mais nessa experiência. E aí São Basílio propõe que essa experiência riquíssima dos monges do deserto, né? E eles se auto-intitulavam monges. Todo mundo sabe a palavra de onde vem, né? Monge, né? A palavra monge vem de monos, do grego uno, né? Ó, monos, grego, uno, no latim, aquele que vive a unidade, aquele que não permite mais viver o esfacelamento, aquele que definitivamente optou pelo inteiro, voltar ao sentido do inteiro. Então a palavra monge vem daí, os monges. Por isso que eles se intitulavam monges. E primeiro, uma característica dos monges ou dos pais do deserto: eles não viviam um com o outro, próximo. Eles queriam distância. Num primeiro momento, vamos imaginar que eu e Edson, o Edson dizia: Paulo, vá, encontre seu caminho. O único instrumental que você terá para essa viagem é a certeza e o Evangelho. Certeza e o Evangelho, mais nada. Tudo fora disso é ilusão. Por quê, pessoal? Vocês estão vendo os monges? Qual é a outra grande corrente que está acontecendo nesse período? No final do século IV? O monofisismo. O pão é substancial, consubstancial, o Cristo está, não está. Olha aqui qual é a discussão das teorias nas escolas teológicas que tem início no século IV. E justamente Santo Agostinho vai fazer uma longa discussão. Essa era a discussão. E os monges vão dizer: nós somos o corpo vivo de Cristo. Não precisa nem mais de ficar desesperado se a comunhão tem o Cristo ou se não tem o Cristo, porque nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós nos fazemos o pão do Cristo. E o nosso corpo é a morada carnal do Cristo. E por isso que eles viveram. E enquanto isso, você tem todos os nestorianos e os monofisistas. E se matavam, né? Lá o pessoal que estudou patrícia na teologia vai se lembrar, né? Que era uma guerra sem fim. E as digressões, né? Uma escola escrevia um texto uma semana, a outra respondia. Uma escrevia um texto outra semana, a outra respondia. E assim. E os monges disseram: isso aí, não tem Deus nisso, não tem reino nisso. Vamos viver isso. E São Basílio então vai criar a proposição, que vai ser aceita pelos patriarcas, né? Que essa experiência deveria ser vivenciada na perspectiva comunitária. E aí vai ter o nascimento dos mosteiros, né? Santo Antão é o primeiro a juntar uma comunidade, mas aí numa comunidade de deserto, e ele começa a ser o orientador.
o próprio São Basílio vai abrir, depois Santo Agostinho vai criar os diversos mosteiros, e por fim, meu mestre São Bento, né? Então, são os grandes fundadores. E qual vai ser essa experiência que vai ser orientada pela igreja? Né? E vão receber basicamente a orientação de São Basílio e São Bento, que são esses fundamentos. Primeiro, viver a espiritualidade é um ato de interação. E não é nenhum pecado você aprendeu com aquele que tem experiência. Eles vão voltar lá na primeira comunidade e todo monge, seja o mais sábio possível, ele precisa ter um diretor espiritual, ou um diretor espiritual. Qual deles lutava contra as tentações? Não era um deles? Qual? Lutava contra as tentações. Era São Bento, né, que também no deserto, né, e passava dias e dias lutando, mas justamente, o que São Bento vai dizer? Você pega nos escritos primeiros de São Bento, né, o que era a tentação? Era o Satanás. Por isso que ele dizia, quando você pega hoje, ainda na igreja, aquilo que nós chamamos de primas, matinas, vigília, né, os pais do deserto e a Patrícia transferiram para a comunidade que eles viviam no deserto. Aquele que reza à noite, aquele que ora à noite pelo mundo, aquele que vive o Evangelho no período da noite. Então as comunidades vão viver essa dimensão. E aí o que tem? A centralidade é o diretor. Aquele que tem mais experiência orienta o que tem menos. E principalmente o que chega. Né? Então, aqui você tem, se eu vivia toda a experiência inteiramente sob eu me conduzia, agora você já tem alguém, você tem, né, a centralidade do diretor, as relações embasadas na simetria e na heteronomia. Porque além de eu ter um diretor, eu preciso acolher, e é sinal de obediência quando eu acolho o plano espiritual, o plano de direção que ele me dá. É obediência, e a obediência é um valor fundamental. Tal qual eu obedeço ao projeto de Deus, eu obedeço também a um processo que me faz caminhar para Deus. Essa é a primeira dimensão. O caminho para o crescimento espiritual do dirigido é construído e monitorado pelo diretor. E depois tem uma outra coisinha, cobrado pela comunidade. Quem não seguia aquilo definido pelo diretor, recebia punição comunitária. Haja vista, vamos ler o que está escrito nas regras. Se você pegar as regras basilianas ou as regras beneditinas, está bem escrito. Se o irmão for muito renitente, tira o pão. Continuar com a desobediência, tira a água. Vinho, nem pensar, vinho é coisa. Eu já teria sido torturado há muito tempo lá. Porque vinho nem entra na lista, né? Tira o pão, tira a água. Se ainda não se converter, uma correçãozinha comunitária vale a pena. Correção comunitária, você sabe o que é, né? Chicote e couro no longo direito, né? É isso. Né? Era uma forma, porque se a adesão espiritual não deu certo, pelo menos o chicote vai espantar o Satanás do corpo dele. É essa a perspectiva. Né? Dá uma correção nele, que aí o demônio que está lá dentro vai dar uma estremecida e a oração termina de tirar de lá. Né? É isso. Então, a vida é um tipo de acompanhamento extremamente duro, né? Que você chega até o estágio da tortura mesmo. Né? Quantos irmãos, vocês imaginam, nesse período não ficaram trancafiados anos? Vocês imaginam que um milênio depois, Santa Teresa ficava presa 90 dias sem poder falar com ninguém? Um milênio depois. Como punição por ela pensar, né? E pensar e
expor para o diretor espiritual, que é pior ainda, né? Quem disse, se eu sou a representação de Deus nessa relação, como você subverte essa ordem? Como você tem audácia? Então, um milênio depois, vocês imaginam. Vocês ficam olhando que é o século V, deve ser uma carnificina, né? É verdade. Como sinal de boa educação para a espiritualidade. Um outro elemento que é preciso nessa escola, né? A doutrina teológica e distanciamento da palavra de Deus. Uma teologia deontológica. Normativa. Não é mais uma teologia orientativa pastoral, uma teologia de fundamento. É uma teologia que diz, se você não fez isso, vai ser isso. Para acolher Deus é isso, isso, isso. É quase coach, né, moderno. Que é uma teologia deontológica que vai te posicionando o que você deve fazer. De onde vem o posicionamento para a vida espiritual? Meu Deus, na Idade Média pegasse um sujeito com as mãos desse jeito, rezando, era um cacete tão grande que ele levava, né? Que ele levava, sabe por quê? Ó, qual que é isso? Porque ele estava num posicionamento que representa, né, que Deus não é tudo, é que ele está voltado para ele. Você pensa? Está com as duas mãos aqui, né, que ele não está aberto para Deus. Ele está olhando para o umbigo dele. E não pensa em vocês não, porque meu médico não vi, obrigava a gente a pensar assim. E se fosse possível, ele ainda dava umas palmatadas. Ninguém aqui não tem palmatada, não, né? Eu sou mais velho que ele. Se ele observasse que eu estava ajoelhado na capela assim, ele dizia: você por acaso quer segurar a barriga ou o umbigo, por acaso? Oração é assim. Porque nós somos clementes a Deus. Até que nessa parte eu acho que tem algum sentido, né? Que nós somos sempre abertos para Deus. Mas numa perspectiva que, né? E Deus quer saber se ele não entra, ele entra pela mão, pelo lado da mão, não é isso. Mas a teologia deontológica tem essa dimensão. Uma outra questão, pessoal: a direção espiritual e racionalização da fé. Um privilégio para poucos consagrados, masculino com vocação ministerial. Mulheres, gente, mulher não era ser digno de ser orientada. Nem as religiosas. As religiosas, por séculos. Por que Santa Teresa se atrevia e dizia: para costurar batina para padre? Isso é aceitar o projeto de Deus. Mas ela queria estudar teologia, né? Estava lá estudando, né, teologia. E ela se escondia a noite toda na biblioteca para estudar, num local que tinha uma biblioteca, só os padres que iam para poder ter acesso. Muito pouco podia ter acesso à Bíblia. E aí vocês perguntam: os homens e mulheres do povo, o povo de Deus, não existia. É nesse período que nós vamos construir uma casta eclesial que vai apropriar-se da vida e da espiritualidade. E definitivamente o povo será relegado a um tipo de espiritualidade popular. Aí todo mundo diz: ah, mas São Domingo criou o texto. Todo mundo criou nada, né? O povo foi aprendendo a rezar porque não sabia latim, né? Não sabia latim. Depois do segundo concílio de Jerusalém, o latim passa a ser oficial, 445. Os padres somente eram os doutos, sabiam latim, o povo sabia. Inclusive nem os reis sabiam latim. Os padres eram a centralidade dessas sociedades. Então, nós temos aqui um tipo de acompanhamento, né, que o povo vai ser adulado e uma pequena elite. E essa pequena elite, então, é dentro da igreja. Ela acompanha a si mesma.
E ela vai definir regras muito pré-estabelecidas para dizer o que é acompanhamento. O que é acompanhamento? E os mosteiros vão formular, né? E aí vai ser a teologia monasterial. Os padres quase todos vão ser formados dentro das tradições monacais. Todas as ordens que vão surgindo, elas são monacais, vocês lembram disso? Todas. Até mesmo aquelas que surgem até o século XV, que talvez vocês vão pegar aí os últimos franciscanos, depois vem os jesuítas, depois os Opera Precatória, são os dominicanos, né? Então você tem todos esses outros que vão criando essas ordens até chegar ao século XVII, terão várias outras, mas vão seguir a mesma dinâmica, tá? E é esse tipo de acompanhamento espiritual que eu só trago o exemplo de Santa Teresa e São João da Cruz para a gente pensar, né? O que é as moradas, ou o que são as duas grandes obras, as moradas e o cântico da criação de São João, as moradas de Santa Teresa e o cântico da criação de São João da Cruz, por exemplo. É um grito para libertar, mas não libertar somente a si mesmo, mas principalmente um grito de libertação para poder viver a experiência de Deus e não viver só uma regra. Porque viver a espiritualidade por um longo período na igreja era viver a regra, viver a deontologia, o ditame daquilo que estava estabelecido. Então, você traz a normativa e abandona o fundamento. Abandona o fundamento. Alguns, se você, por exemplo, pega o Karl Rahner, por exemplo, quando ele vai estudar, outros, né? O Pierre Coutiat, por exemplo, que estuda a questão da espiritualidade na igreja, ele vai dizer: Deus foi esquecido. Basicamente, né, Deus foi esquecido, né? E logo depois vai dizer Nietzsche a morte de Deus, mas Nietzsche estava justamente falando dessa cultura, né? Quando Nietzsche vai escrever ele está refletindo todo esse período. Então aqui é preciso que nós lembremos disso, né? Quanto tempo deu São João da Cruz Praça 13? Depois ele passa excluído. Anos, né? Anos e anos. O único alento dele é que Santa Teresa vai descobrir, eles vão começar a trocar carta e dizer dos infortúnios. Mas era proibido falar de um Deus vivo que pode habitar cada um de nós. Deus habita o mundo do conhecimento. É uma inversão completa. Nós vamos voltar lá para o primeiro texto, e aí que eu queria refletir vocês, né? Nós vamos voltar para a criação platônica, né? Deus foi alijado do mundo de novo, ficou para o mundo das ideias. Só acesso a Deus pelo conhecimento de Deus. Olha, é o contrário, né? Nós estamos vendo a história, o acesso a Deus pela experiência de Deus. Aqui nesse milênio, o acesso a Deus vai ser pelo conhecimento racional de Deus. Então há uma inversão profunda, e isso impacta profundamente no jeito de acompanhar, na perspectiva de viver a espiritualidade. E por fim, entrando mais na perspectiva da provocação, eu trago aqui a orientação espiritual. Vocês poderiam perguntar, mas como tem essa questão da orientação espiritual? A primeira coisa, pessoal, da orientação espiritual é que ela vai trazer uma renovação, principalmente depois que são descobertos os escritos de Santa Teresa e São João da Cruz. Esse grito vai ser ouvido. E para a igreja chegará um sentimento que é preciso libertar. Mas eu trago uma outra coisa importante, que é mais história da igreja,
mas os movimentos messiânicos que surgem a partir do ano 1111. Vocês sabem que o ano 1111, desde o Império Carolíngio, tem um movimento profundo na perspectiva da luta contra os mouros, mas depois de 1111 você pega todos os movimentos milenares, e o mais forte são os cátaros. O que são os cátaros? A palavra cátaro é puro, em francês catar, né? Não é catarse. Catar no provençal é os puros. E os puros cátaros vão chamar a igreja, inclusive vão, obviamente, Inocêncio III vai mandar matar todo mundo, mas eles aceitam. Eles vão tentar avisar o Papa que a igreja tinha ido por um caminho que não tinha mais Cristo na igreja. Não tinha mais Cristo. E eles vão avisar Inocêncio III. E Inocêncio III vai usar de tudo para eliminá-los. Né? Tem uma historiadora francesa que diz que só na região de Toulouse, o futuro Papa Inocêncio III mandou queimar 1.200 pessoas num dia só na fogueira. Ele vai ser o Inocêncio III depois, né? Inocêncio III. Inocêncio III. Vai ser o Papa Inocêncio III, né? Que foi nomeado para... primeiro quem foi nomeado foi São Bernardo de Claraval. Não sei se vocês conhecem essa história. São Bernardo diz: esses irmãos são mais puros que a gente, eu vou ficar calado. Eles estão vivendo o Evangelho, eu vou ficar calado e vou contar para o Papa. Mas aí a omissão foi o problema. Se São Bernardo, com a estatura teológica e espiritual que ele tinha, né, por ter fundado os camaldulenses, renovado os mosteiros, ele tinha talvez trazido para a perspectiva teológica, mas também para a história da igreja, uma dimensão diferenciada. Ele não faz. Ele reconhece alguns exageros dos cátaros, mas ele diz: todo exagero que eles cometem é em nome do Evangelho. Nada fora do Evangelho. Não existe discurso de padre, não existe homilia, não existe nada. O único orientador deles é o Evangelho. Parecendo aqui dos pais do deserto. Eles voltaram à mesma perspectiva das primeiras comunidades dos pais do deserto. E aí, então, esses movimentos vão fazer com que a igreja comece a pensar na nova perspectiva. E a primeira grande renovação que nós vamos encontrar na tradição cristã aí é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, nas cartas, nos exercícios, e ele vai recuperar. Talvez eu possa até dizer um absurdo, mas ele vai reintroduzir o Evangelho na vida dos cristãos. Vai reintroduzir. É reintrodução mesmo. Porque Santo Inácio vai reconhecer toda a grandeza da teologia cristã, mas também vai dizer: olha, essa teologia nos afastou do fundamento. Nós precisamos retomar uma espiritualidade que não se abstenha da teologia, mas ao mesmo tempo ela seja integral. E para ser integral ela tem que ser evangélica. E aí, fantástico os exercícios espirituais. Quem já fez aqui, participou de processos formativos acerca do processo de orientação espiritual de Santo Inácio de Loyola? Aqui, o que nós vamos perceber? Né? Que, primeiro, o foco muda. Qual é o foco do processo de orientação de Santo Inácio? O foco está no sujeito, não está mais na teoria. O sujeito é que é instigado, orientado a viver seu caminho de espiritualidade. Se antes o foco estava na teologia, na racionalidade, agora ele volta para o sujeito. Se depois, o que Santo Inácio vai dizer?
O Evangelho é grande baliza para a vivência da espiritualidade. É o Evangelho. E ele vai trazer duas coisas que para nós são, nós que nós não podemos esquecer nunca aquilo que Santo Inácio vai orientar no processo do acompanhamento e da orientação espiritual. É o que ele vai chamar de proximidade e indiferença. As orientações de Santo Inácio só orientam se você se aproximar daquele sujeito que vai ser orientado. Mas só orienta se você reconhecer a proximidade, mas também construir a diferença. Você não, eu não sou irmão Ronildo. Nós dois temos caminhadas distintas e eu posso orientá-lo, mas eu não sou ele. Orientar não significa mais você tem uma pedagogia da orientação. Orientar é seguir uma pedagogia, mas embasada no princípio. Não significa que nessa relação eu sou o santo e o irmão Ronildo é o pecador. Não mais. Não, ele corta essa visão. Ele acaba com isso. Se por em um milênio, ou um pouco mais, foi a visão de quem orienta é o santo e o outro é o que necessita, né? O outro é o que precisa ser enquadrado, né? A gente pensa que tinha acabado com o Santo Inácio, não, no seminário eu fui enquadrado direitinho, né? Depois, era a mesma perspectiva do enquadramento, né? Ainda mais na vida monástica, isso é enquadrado mesmo, né? Então, aqui Santo Inácio nos traz um elemento fundamental. E aqui, a questão que eu queria ressaltar, nós não estamos fazendo curso sobre Santo Inácio, mas a espiritualidade é evangélica. Tá? A espiritualidade é evangélica. Em nenhum momento, se vocês vão ver nas cartas de Santo Inácio, nas orientações, ele pediu para ler os tratados teológicos de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Se vocês acharem, ele não vai dizer que os tratados não existem e não são importantes. Mas para a vivência da vida espiritual, ou você mergulha na experiência, ou você faz a experiência do Evangelho, ou você não consegue viver a intensidade da espiritualidade e a intensidade do chamado que o Cristo faz. Fica aí, Gustavo. Até para recordar que Santo Inácio uma colaboração muito grande para nós, para poder a questão da espiritualidade apostólica. Inclusive a nossa espiritualidade ainda hoje está se buscando, a espiritualidade é nossa, humanista, mas ela está bastante fundamentada nas 4 linhas da espiritualidade apostólica de Santo Inácio. Aquilo que era até então monástico, mas há uma tensão bastante grande, por exemplo, da obrigatoriedade da reza dos ofícios, né, dos horários. Então, isso do monástico leva anos e ainda hoje é mais fácil você seguir essa regra, fazer o dever, do que ter uma consciência de espiritualidade apostólica, que Deus se encontra nas realidades, na chamada espiritualidade horizontal, mas é Santo Inácio que começa a chamar um pouco a atenção. Tem um fato, inclusive, de o Champagnat é influenciado também por isso. Ele escreve cartas, inclusive, para irmãos, dizendo assim: aquele irmão pode mudar. Tem influência da espiritualidade ainda pesada da época, né? Isso não tira a santidade dele, mas há duas também uma outra carta que está escrito que chama a atenção de um irmão, porque está rezando na capela enquanto os meninos estão sem assistência. Essa foi a primeira oração a ficar com os meninos, com os alunos, com os estudantes. Então é todo um caminho que está sendo redescoberto, né? E para mim, assim, aproveitar a fala que eu dei, São João da Cruz é o primeiro que fala assim nessa questão que se fala da questão do sentido de vida, por exemplo. Aquela canção, certas coisas para dizer, quando fala que a vida vai te perguntar, nasce da noite escutar. Ele diz: o que a vida vai te perguntar um dia não é se você rezou todos os ofícios, é se você é bom.
Imagina uma pessoa dizer isso naquela época, isso foi preso. A vida vai te perguntar isso de Deus, vai te perguntar se tu amou com interesse. E já que você fez uma digressão, e por muito tempo o bate-papo teológico eu sabia se era um amor por Santa Teresa ou não era. Gente, que besteira, né? Não sei quantos teólogos ficaram tentando descobrir é o amor a Deus, sabe? A causa primeira. Essa é a questão que São João da Cruz tenta responder no canto da criação e na noite escura o tempo todo. Né? Como o amor primeiro é exigente, como ele é exigente. E aqui, já que Gustavo colocou, né, Santo Inácio vai trazer o elemento da disciplina na vida espiritual. Ele acha que uma sociedade, né, a sociedade de Jesus, né, ele era militar, né? Como que a vida vai acontecer sem disciplina? A vida espiritual também precisa de disciplina. Viver a espiritualidade precisa de disciplina. A vida espiritual você não alcança por osmose nem diletantismo. Os exercícios, isso. E os exercícios são graduais. Olha a outra visão de Santo Inácio. Eu me lembro uma vez que fui fazer, o padre sempre dizia, o jesuíta, né? Padre Cristóvão Alvarez. Você se lembra? Alguém conheceu o Cristóvão Alvarez? Que foi secretário depois da CNBB. Ele dizia o seguinte: a vida espiritual não é linear. O irmão Natalino fazia um desenho assim, vocês lembram da segunda, né? Ele dizia, não é linear. Vamos parar com isso. Os exercícios de Santo Inácio, eles são gradativos, mas eles não são deterministas. Pode ser que num momento você tenha uma descoberta, você já está lá no 30º dia, mas aquilo vai te ajudar a fazer a caminhada. Mas aquilo não pode te impedir de dizer, agora eu já cheguei ao 30º dia, vou estar aqui, né? Igual o seu boneco lá como chamar aquele programa? Né? Eita, o orientador disse que eu alcancei o 30º dia, agora eu vou ficar vendo esses doidos aí ralar e eu estou aqui, né? Não é isso. Porque não é linear nessa perspectiva. Ele é um movimento de construção. E Santo Inácio tinha isso muito claro. Agora, para a construção eu faço um exercício. Mas eu tenho a plena certeza que a disciplina é importante para todos, o exercício é importante para todos, mas nem todos vão viver a mesma intensidade. Isso que é importante. Tá? Nem todos vão viver a mesma intensidade e vão chegar, né? E muitas vezes eu tenho certeza absoluta, e confesso isso para vocês, tem gente que chega no 30º dia e não sabe nem do terceiro. E tem, mas não tem coragem de dizer. O que é proibido dizer, olha, eu assumo na minha condição que eu não avancei. Avancei nisso e nisso, mas nessa dimensão estou lá no terceiro ainda. Passo. Não avancei. Agora, reconhecer isso já é fundamental, que é discernimento, né? É discernir. E discernir, quando você faz essa apartação, aí já é o sinal. Você se lembra lá do textinho do Moyoli, né, sobre a questão do discernir? É isso. Quando eu cheguei a fazer, eu me lembro, criança lá na roça, e não sei se aqui na cultura de vocês tem, na madrugada a mãe punha a gente para separar o feijão ou o milho. Vocês faziam isso também? Na roça? Rapaz, era um serviço danado. Você pegava 15 quilos de feijão, tinha que separar para tirar aqueles que lá em Goiás já chama xoxo, né? Ah, o serviço danado, eu doido para ver uma novela, né? E a mamãe disse, tarefa, separar o feijão, e separar tem isso. E para não separar, para mim tinha alguns que não estavam xoxos, e para a mamãe estava, ó. Olha a percepção, né? Só que a percepção tinha uma causa muito concreta, né? A orelha dormia queimando igual aquela brasa ardente que nós fizemos na segunda-feira ali. Para ela eu tinha feito um mau serviço. E na minha perspectiva eu tinha feito um serviço maravilhoso, inclusive recuperando alguns feijões. E aumentar a comida, né? Mas olha como é danado.
E Santo Inácio vai dizer isso, mas ele tem clareza disso. Por fim, pessoal, queria só lembrar São Romualdo, que ninguém lembra desse coitado, né? Ele foi o reformador da vida monástica e criou uma linha do monarquismo que chama os trapistas. Você já viu falar desse povo danado? Que tem uma vida de contemplação, de oração. Uma bela cerveja. Também, maravilha. Os da Europa não tem igual, né? Os daqui eu não sei, mas eu sei que no Paraná tem, aqui no Rio Grande do Sul tem, não sei qual cidade, e eles são mais presentes aqui no sul do Brasil, do Paraná para cá. O que são? Quê? Santa Rosa. Santa Rosa, né? O que São Romualdo vai dizer? É a intuição de São Romualdo. Que São Romualdo, a primeira coisa que ele vai dizer, ele vai retomar uma coisa muito próxima de Santo Inácio, mas ele vai dizer o seguinte: é pecaminoso, olha, parece até uma contradição, você descolar Deus da vida. E é pecaminoso para rezar, para contemplar, você ter que se esforçar a se retirar, ir para um lugar ou sair. Faça isso. Você pode fazer e tem que fazer, mas isso não te descola em nada da vida. Inclusive isso tem que te ligar à vida do mundo. Olha que coisa interessante, a vida do universo. Quando você pega um trapista e pergunta para ele: você estava sozinho? Não, eu estou com o universo. Como é que é? Com o universo? Estou ligado a todos os seres do mundo nesse momento, celebrando em Deus. Olha, é bonito, é uma visão fantástica, né? Tá, aquele trapista que está lá naquele eremitériozinho, lá no fundo do mosteiro, que eles vêm 2 vezes somente para fazer as orações comunitárias. Numa delas eles fazem a celebração eucarística. Ele está conectado com todo mundo. Jamais você vai perguntar a um trapista assim: mas você está isolado. Isolado? Você está louco. Eu estou conectado em todos os momentos. Eu estou lá capinando a mandioca lá da nossa plantação, estou conectado com o universo. Eu estou na capela, estou conectado com o universo. E aqui talvez seja tão interessante, porque para São Romualdo, né, a vida é o grande chamado para o reencontro de Deus. É voltar ao paraíso. Eu comecei citando Carlos Mestre do Paraíso Perdido, e São Romualdo vai nos dizer: é reencontro permanente. Aquela separação lá é uma ilusão. Nós não há saída para o humano. O humano está sempre conectado em Deus. E nós precisamos assumir isso. Então, a grande caminhada que nós temos aí, outro momento, outro elemento, né? Que não há espiritualidade. Toda espiritualidade, todo momento da vida é um momento, uma perspectiva de reencontro e retorno ao mistério. Sônia, que é advogada, quando está trabalhando lá com o direito, ela está no mistério da vida, está no mistério do reencontro. Quando eu estou lá na PUC, no TecPUC, ali é a minha fonte de mistério, você está entendendo? Não há outro. Você pode estar com a família também, mas todo. Não há. E aí São Romualdo vai nos voltar lá para a Teresa, né? Não há lacuna na vida. Olha, gente, isso é. Essa é a perspectiva, que nem sempre foi aprendida pelo processo de orientação espiritual. Nem sempre. Nós ainda, e queria ouvir um pouquinho, ao ler o livrinho sobre direção espiritual que eu coloquei para vocês, eles vão falar disso o tempo todo. Né? Você não tem um entendimento, a direção espiritual ainda vive de todos, talvez, essas 4 escolas estão perpassando todo tipo de orientação espiritual que tem por aí. Mas tem uma orientação que é a pior que existe. Talvez nós precisamos tomar muito cuidado, que eu não a coloquei como orientação espiritual. É a orientação espiritual rolando leve.
Rolando Lero era um personagem da escola do professor Raimundo. Se ele falar digníssimo mestre, você se lembra dele? É direção espiritual, gente, não é pitaco espiritual. Muito do que nós temos hoje não passa de pitaco espiritual, tá? É Rolando Lero. E muitas vezes leva nas duas dimensões. Nas duas dimensões. O Rolando Lero funciona nos dois polos, e isso é muito perigoso. Por quê? Por que isso é muito perigoso? Porque muitas vezes, vou pegar o Tolentino. Primeiro, é uma demanda. Uma sede. Está lá no livro do Papa, que ele fez durante. É uma sede que não é sede. É uma projeção de sede. É uma sede que não é real. Ela é somente uma projeção, né? Ela é uma milímetro. E aí é perigoso. Porque quando a sede não é sede, eu também faço uma demanda para um acompanhamento que também não é acompanhamento. Se o acompanhador não percebe aquilo, pessoal, como há um problema de demanda, e eu não percebi essa perspectiva da sede que não é sede, né, eu crio, na verdade, nós vamos fazer um construto mesmo. E aqui é na perspectiva filosófica. Um construto que está parte de um objeto ou de um desejo irreal. Não vai para frente, gente. Não vai para frente. Pode ser 10 anos, podem ser 200 anos, podemos ficar séculos e séculos, mas a gente vai trabalhar sobre essa realidade. Você pode aqui criar disciplina, você pode criar uma dinâmica. Pode criar uma dinâmica a mais bem partilhada possível, mas ela não vai avançar porque muitas vezes é a perspectiva do fundamento. O professor, amanhã o Luciano, né? E depois o Saulo na sexta, eles vão talvez nos ajudar muito com isso. Muito da demanda hoje, que é para acompanhamento espiritual, é sofrimento psicológico. Vá de reto em Satanás. Não dá para entrar nessa seara e nós muitas vezes, aqui tem um psicólogo, eu sei que o irmão Valério é psicólogo, quem mais? Marcos é psicólogo, o irmão Rodinei é psicólogo, mas eles aqui, o irmão André e o Rogério também, vocês sabem o que eu estou falando, né? O perigo de nos exaltarmos, não na perspectiva da resultado, né? E não entendemos que o sofrimento psicológico tem que ser trabalhado com uma outra perspectiva. Não podemos cair nessa armadilha. Não somos nós. Tá? Eu acho que tem, e aí justamente provocar. Essa é uma armadilha perigosa. Uma outra armadilha perigosa. Como é que você identifica isso? Como? Como é que você identifica isso? Eu acho que é na medida que o Luciano vai nos ensinar amanhã sobre questão de entrevista. Nós, por exemplo, estudando na psicanálise, a gente tem uma forma. Eu estou fazendo curso de psicanálise agora. Nós temos. O Luciano deve trazer essa manhã, talvez alguns marcadores. A gente chama marcador que os psicólogos aí. Diga, você quer falar, Marcos? Não, eu estou fazendo essa pergunta. A primeira ideia que vem à cabeça é o conteúdo, sabe? O conteúdo e a dinâmica que a pessoa tem para lidar com o conteúdo. Pode ser que ela traga um conteúdo de cunho espiritual, mas o que está por trás, do que está fomentando essa situação, seja uma questão de
de cunho psicológico, né? Um sofrimento psicológico que gera um sofrimento espiritual. Então também entender o processo assim, se antes ou em paralelo essa pessoa não precisaria de um atendimento psicológico, né? Para depois seguir para um atendimento de orientação espiritual, ou se as duas coisas poderiam acontecer em paralelo. Mas a pergunta do seu Omar, eu vejo em termos assim, de que nós, no mínimo, temos que ter condições de identificar essas diferenças aí, porque senão nós vamos começar a entrar num acompanhador, um psicologismo, qualquer coisa assim. A partir daqui que os psicólogos me ajudam aí, por exemplo, o nosso especialista que tem nos ajudado, ele disse que um marcador interessante que nós vamos, e amanhã eu podia até explorar bastante o Luciano isso, ele vai dizer que toda vez que é um sofrimento da alma, voltará para alguma situação concreta, tá? Toda vez que for um sofrimento psicológico, mas meu pai, meu professor, né? Isso, você está entendendo? Porque quando é na perspectiva espiritual, a pergunta é diferente. Eu tenho sentido um vazio, eu estou com o Evangelho, você está entendendo? Mas eu leio o Evangelho, eu converso com o Salomar, mas eu não consigo sair desse meu vazio. Olha, desse meu vazio. Mas o meu filho não me dá atenção e eu estou com vazio, que eu estou até desacreditando de Deus. Pode sair fora disso, tá? O problema é dela com o filho, você está entendendo? Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses marcadores. E nós vamos aprender, porque tem especialistas que vão nos ajudar. O irmão Inácio vai nos ajudar depois também, que é psicólogo. Então, quando é na questão da espiritualidade, pessoal, tem a ver com tudo isso um pouco que eu trabalhei aqui hoje, né? Que vai do fundamento a uma vivência concreta, mas da experiência de fé. Uma coisa é diferente, por exemplo, de chegar para Josmarie e dizer: olha, Jô, estou em crise. Mas o que foi? Você poderia expressar para mim qual é a base dessa sua crise? Eu sinto que aquele padre não celebra a missa. Ele faz um grande teatro. Olha, você está vendo a questão? E isso tem me causado um vazio. Olha para onde foi para. Aí sim você vai poder. Né? Mas ela chega dizendo: estou com raiva daquele padre. Aí já não dá raiva com o padre, não tem nada. Você está entendendo? Uma coisa, olha, eu usei dois elementos, dois marcadores na mesma situação. Só para nós começarmos a perceber essa questão dos marcadores. Claro que eles que são psicólogos fizeram tempo, e nós também, eu estou aprendendo, e a questão é muito séria, a gente precisa fazer. Essa é fugir dessa armadilha. A outra armadilha, pessoal, que eu diria para vocês, é que deixar de ouvir a gente mesmo. Eu vou falar daqui a pouco sobre a fenomenologia. Essa é outra. O irmão Natalino até trouxe um negócio. Eu não estou me lembrando. A dor do outro, vocês lembram que ele falou um momento que a dor do outro, a minha dor é diferente da do outro. Nós podemos até falar, mas uma dor não é igual a do outro. É essa imagem. Então aqui são elementos concretos. E aqui, pessoal, rapidamente, antes de fechar com o que eu estou propondo, que talvez seja uma perspectiva para nós pensarmos, exigências, desafios e possibilidades na perspectiva do discernimento. Discernimento nós já vimos que é uma permanência. O discernimento que você faz, você vai continuar fazendo, e vai fazendo, e vai cada vez mais. É um elemento fundamental no amadurecimento, na busca de sentido. Mas tem alguns elementos. A primeira, a dialogia entre sujeitos em suas realidades. Aqui tem o primeiro desafio que eu começo a dizer para você, para chegar lá na fenomenologia do reconhecimento. A escuta ativa. Não vamos nos escutar nós mesmos. Um acompanhador escuta o outro. O irmão Natalino dava aquele cuidado de vocês deixar o outro falar, né? Mas você escuta o outro
efetivamente. Você não tem que escutar a ressonância do outro em você, que aí a questão fica ruim. Então, a escutativa, ela tem alguns elementos que nós precisamos tomar. Né? Primeiro, ela é atenta, extremamente atenta. O outro é a inteireza que está na sua frente. Não dá para eu escutar o outro preparando a aula que eu vou dar amanhã no colégio. Né? No processo de acompanhamento, eu tenho que estar disponível para o outro, na inteireza que o outro merece e que eu também mereço. Né? Então, esse é um elemento que nós precisamos ter muito cuidado. Segundo, ele é reflexivo. O outro não é uma caixa de totalidade. Nós precisamos muito trabalhar com a hermenêutica, perceber o dito e o não dito. E fazermos distinções sobre o dito e o não dito. Muitas vezes, para nós que gostamos de trabalhar com hermenêutica, professor de filosofia tem essa mania toda, né? O não dito é muito mais importante que o dito. Quando você conecta o não dito com o dito, você consegue construir processos reflexivos, chamando o outro para a inteireza de si mesmo. O que está escondido? O não dito revela o que de você? São questões, entendeu? Você focou muito nessa questão. Você tem vivido de fato? Você vive essa... a liturgia é muito importante. Sem a liturgia eu não vivo. Como que a liturgia faz parte da sua vida? Em 2015, quando a última vez que eu fui na missa, que eu rezei. Você entende? É isso. Há um não dito que é muito pior. Quando você começa a dialogar com ele, você vai perceber que aquilo é um escape. Um escape. A questão, outra questão, a reflexão, pessoal, ela precisa de acolhida, confrontação. O irmão Natalino falou disso. O meu abade sempre dizia, né, que não há possibilidade da construção do novo, de um outro lugar, que a Edith Stein fala, mas isso é Batimburgo também, tá? Que a Edith Stein vai dizer o seguinte, né? Desse novo da ressonância, e o Buber vai dizer o seguinte: um eu e um você, se efetivamente tem relação, tem que surgir um nós. E aí já não é nenhum nem o outro mais. O nós é algo muito diferente. O nós que reúne a mim e ao Marcos Brock não é ele mais, não sou eu mais. É algo novo. Nós construímos algo novo. E a possibilidade, a abertura dos dois possibilitou esse novo. O Martin Buber diz que o grande problema é que nós, é uma coisa que tem que ser evitada, é o alter ego. É o outro. Mas o outro é apenas um exercício para me expressar nele. Tinha alguém falando do casamento aqui, eu não me lembro quem era, disse, né? Eu quero tanto casar com aquele, é você, né, Silvana? Como é que você tinha? O motivo de muitas separações, na realidade, nós estávamos conversando. Muitas vezes eu idealizo um marido de tal forma que ao tempo que vai passando eu vou constituindo ele a partir dessa idealização. Daqui a pouco, sim, é esse o cara. Aí quando eu olho para mim. Isso. Eu projetei de tal forma que agora estou casada comigo mesmo. Isso, o alter ego. Essa é o alter ego, tá? Você não quer o outro, você quer você mesmo. Né? Então, aí é pior. Que aí é um eu dobrado, pior ainda. Mas você com o sentimento que é outro, não é? Então, outros elementos, pessoal. A provocação e a devolução. Nunca. Essa é uma coisa que o Marcelo diz. Né? Nunca que o outro mande você para o caixão na hora do acompanhamento. Isso tem sentido.
E você precisa devolver essa raiva para ele mesmo. E provocá-lo por que daquilo. Mesmo que você precise de um tempo para trabalhar aquilo. Tá? Por exemplo, a provocação. Um processo de acompanhamento ele não é somente de paz, amor e Raul Seixas. Não. Ele tem momentos de muito confronto. Né? Eu pedi para vocês lerem os 2 papas, porque eu me dava um papo vergonha de ter dado os cascudos no Bento XVI naquele primeiro momento. Podia, vontade. Ele deve ter tido vontade. Porque o Bento dizia que toda vez que o Bento questionava, confrontava, era dizendo que ele era um traidor. Que ele era um traidor da doutrina. Né? E o que o Bergoglio dizia? Eu sou de fato um pecador e tal, e vai dizendo, na minha caminhada, você se lembra? Ele vai se colocando. E o Bento XVI diz, puxa vida. Né? O que leva o Bento XVI depois de trazer todos os elementos, a gente sabe que foi. Quem conhece isso foi muito pior, viu? Né? Tem pessoas que dizem que aquele diálogo, e que já de pessoas que tiveram oportunidade de conversar com o Papa, que a coisa foi muito pior. Era quase uma guerra nuclear entre os dois. Né? Você acha que Bento XVI se arrependeu? E não, ao contrário, ele foi construir um diálogo. E foi notando que no filme você pensa que é num momento, mas não, são vários dias que eles estão juntos. E sempre vão voltar. E é isso, cara, que eu digo que a confrontação. Mas você dá retorno. Né? Nunca. Não, o deixar sem o retorno. Sem o retorno. O irmão Natalino brincava que essa palavra nunca é perigosa, mas então vamos positivar. Sempre tem que ter retorno. Ter devolução, eu chamo de devolução. Né? Porque eu chamo de devolução, que tem uma doida amiga nossa chamada Madalena Freire, ela diz que retorno parece coisa de carro, e você pode capotar, mas devolução é que aquilo que veio até você, mexeu de tal forma com você, que quando volta o outro, volta novo também. E Freire dizia isso, né, Paulo Freire? Então a devolução é nessa perspectiva. Por isso que eu digo que o Bergoglio devolvia para o Bento XVI. Vocês imaginam, o cabra, no primeiro momento, não quer nem assistir televisão, depois vai tomar vinho junto, conversar. Quando eu era menino, olha, você pode ter certeza, e isso quem fala é Rubem Alves. Rubem Alves diz que quando você entra no mundo do outro, quando ele começa a lembrar que quando ele foi menino. Rubem Alves diz o seguinte, não tem outro, porque menino não tem trava. Quando o outro começa a dizer, eu lá em Laranjeiras do Sul, eu lá em Patos de Minas, gostava de ir para casa da minha avó, ele diz, acabou. Você devolveu ao interior daquele mesmo, e aí isso é um marcador interessante. Todas as vezes que nós fomos capazes de devolver o outro para essa inteireza dele, isso é fundamental. Tá? Paulo, ali no filme, não sei se isso realmente aconteceu, há uma devolução silenciosa às vezes. Sim. Porque o Bento XVI chegava a dizer assim, não concordo, então, eu acho que eu não concordo com nada. Do jeito que tu vê a vida e vê a nossa igreja. No entanto, só você é capaz de mudar isso. Então ele tinha uma convicção que precisava ser mudado. Aí o Bergoglio lá, o que ele faz? Silêncio, olhando para ele. Assim. Aí eu acho que se torna mais ainda. Há uma devolução também silenciosa, né? Não sei Sim. Se é possível. Mas você tem que avisar o outro que precisa do silêncio. Tá? Isso. O que não pode haver no processo é o corte sem a indiferença. Sim. Você tem que dizer. Eu percebi que o silêncio por exemplo, eu fiz uma pergunta para o Marcelo, ele disse: talvez daqui a um ano eu vou ter retorno para você. Desse jeito. Diga. Assim, isso que o Elcio coloca, sim, na narrativa do Bento XVI, do Bergoglio e tal, é bem aquilo que o irmão Natalino trazia, né? Eu acho que é provocativo, para que o próprio Bergoglio descobrisse o caminho. Sim. Chegasse seu candeeiro e fosse adiante. Você querendo toda essa alegoria que deu, dava para perceber isso, que ele joga para ele se descobrir. Para ele achar a resposta. A resposta estava ali mesmo. Ele assumia. É um silêncio que fala.
Sim. É um silêncio que É fala. um silêncio que fala. Pessoal, rápido, só falta 20 minutos, meu Deus do céu. Né? A outra coisa, pessoal, a devolução ela tem que ter um distanciamento evitando o espelhamento e a adesão descomprometida, tá? Não preciso nem dizer muito para você, estava falando de espelhamento, projeção, ou eu sei, né? Eu sei que o irmão Ronito gosta muito de uma pessoa que siga esse tipo de pensamento, as coisas, então eu vou me aderir a isso. E aí, o acompanhamento vem com vaga de botequim, né? Na verdade. E vira uma troca perigosa. Porque, na verdade, ninguém aceita deslocamento. Não há latência nessa perspectiva. E deslocamento tem o Paul Klee, que é aquele holandês maravilhoso, né, que foi pintor maravilhoso, soldado na Segunda Guerra, depois vai trabalhar com a filosofia das fronteiras e do deslocamento. Depois o Paul Ricoeur vai retomar uma obra que se chama A Filosofia das Fronteiras. Nós estamos precisando mais de filosofia das fronteiras na perspectiva do humano também, né? Trabalhar as fronteiras existentes, mas não dá para a gente entrar nisso agora não. Tá? E a superação da simetria heteronomia. Nunca. Até no e-mail, gente. Nós precisamos ter cuidado. Dependendo do jeito do e-mail que eu estou devolvendo para o meu acompanhado ou para o meu acompanhado, a gente travou o processo todo. Ou eu aceitei uma relação de ser subjugado, ou eu estou... Então tem que ter muito cuidado, né? O outro olhar, ele é simétrico, mas simétrico não na perspectiva de não mudança, mas que ele é equilibrado. Vamos pôr equilibrado, que é melhor que simétrico, porque a simetria pode causar equilíbrio, né? E uma caminhada de discernimento permanente. A gente tem que saber disso. Por isso que eu acho que nós precisamos parar com o minimalismo, de bom ou ruim, não existe. O irmão Natalino falou de juízo o dia todo, vocês lembram? Não fazer juízo, Jesus, não fazer juízo. Mas também parar com o determinismo, porque o discernimento vai nos dizer que não há determinismo. É uma construção permanente e um aprendizado permanente. Aquele que não aceita hoje, que está parecendo jumento empacado na subida, se ele aceitar efetivamente depois, ele vai dar os passos. Mas eu não posso dar os passos por ele. O grande perigo, né? Nós que somos acompanhadores, aqui tem vários pais, várias mães, educadores, quando eu tomo a decisão de dar um passo pelo outro, é desastroso demais, né? É muito desastroso. Depois, pessoal, um outro elemento que me veio, a espiritualidade, a mistagogia como um chamado contínuo. E aqui bem rápido a gente pensar à tarde, nós como maristas. Se há uma disciplina e há uma dinâmica, há uma metodologia, como fica a palavra, a leitura orante da palavra de Deus? A Bíblia. Né? Como eu me aproximo do reino, desse mistério, a partir da palavra de Deus? Rezando essa palavra. Depois, a oração e contemplação. Como eu coloco na disposição do reencontro permanente com o mistério? As celebrações litúrgicas. Que sentido elas têm? Ou que outras possibilidades? Por exemplo, nós maristas. Que tipo de celebração litúrgica? Não é só quando o padre. É quando há um serviço. Eu quero lembrar bem quando o padre Gustavo dizia ontem, nós somos servidores. Então, quando nós celebramos, há um serviço litúrgico, sim. A celebração eucarística é um elemento que, como eu dizia ontem, isso é preciso ter cuidado. Como nós criamos isso? Nós temos grupos de celebração. Eu sei que o movimento Chapai se reúne, faz, e nós outros maristas. Vamos pensando na nossa realidade, tá? Porque os beneditinos fizeram de um jeito, os jesuítas fizeram. Tem grupos que fazem diferente, até os grupos esotéricos têm forma de fazer, né? Mas em nós, a perspectiva da Léxio Divina, gente, eu queria muito insistir com isso.
Vocês imaginam a riqueza que tem essas cartas de São Marcelino? Né? As homilias de Santo Inácio de Antioquia, né? As reflexões sobre a santidade de São Cassiano, né? Os diálogos de São Leão Magno, né? Ou o Evangelho. A Léxio Divina é aquela leitura que nos retorna ao mistério e à experiência de Deus. A riqueza que tem uma Gaudete Exsultate, como nós vamos trabalhar isso? A riqueza que tem uma água da rocha, em torno da mesma mesa. Vamos falar dos nossos, né, também, porque a gente tem nossos documentos, as nossas construções, né, que são comunitárias. Então, acho que a Léxio Divina nós deveríamos recuperar, e isso não é ressentimento beneditino, não, tá? A Léxio Divina é fundamental. Eu diria só para vocês, Patinho, nos últimos 35 anos da minha vida, nunca eu deixei, talvez, de ter um livro mais científico, e no meu caso, basicamente, nos últimos anos é de ciência política, um livro de espiritualidade e um romance. Eu aprendi isso. Essa provocação me foi feita pelo Marcelo em 1985. Já tem um tempinho, né? 1985, Marcelo diz: assuma, caso você queira, uma dinâmica. Eu era preguiçoso demais para estudar e para ler. E aí, ainda bem que de vez em quando tem disciplina no mosteiro, né? Porque nós tínhamos o dia da comunidade. O dia da comunidade era sexta-feira, onde nós partilhávamos o vinho, as comidinhas que nós fazíamos, a caipirinha que eu fazia para os franceses, que era bom fazer uma caipirinha naquela época, os franceses adoravam. Não, mas claro, porque eu tinha que dar caipirinha para eles e ficar com o vinho que vinha da França, né? Era uma prova. Continua bom, né? Que? Continua bom, né? Continua, mais ou menos. Né? E um livro para a sensibilidade, né? Um romance, uma literatura, um áudio, poesia. Eu penso que para nós a gente pode ir trabalhando essa questão. Depois, pessoal, a questão da celebração do encontro e do convívio, comunidade. Como nós vamos acompanhar na vida marista? Quais vão ser os nossos espaços de encontro e de convívio? Que eles são fundamentais. Eu estou lá em Curitiba no TecPUC. Como que eu me encontro com o pessoal lá do CMMC, você está entendendo? Da UERJ, né? Não precisa ser um movimento de champanhar, você pode fazer outro. Você pode dizer, o momento da gratuidade, né? Dos maristas, vem um do champanhar, vem outro movimento, vem outro, mas são momentos que nós vamos construir juntos. Isso é muito importante. E por fim, a vida comunitária, o carisma. O que o nosso carisma nos diz? Nós somos maristas de champanhar. O que esse fundamento do carisma nos diz como a comunidade marista? E eu, quando falo isso, estou dizendo que irmãos e leis são a comunidade marista. Não há mais, há um jeito de viver, há um modo, há uma expressão, sim, mas o carisma é nosso. O carisma é nosso. E como diz a Sônia, mais do que é nossa, é da igreja e é de Deus. Né? Você estava dizendo, é verdade. Ela estava contando uma palestra que ela fez no Centro-Norte e fazia essa gradação. Não é propriedade só dos maristas, é dos irmãos, é de todos nós. A missão é nossa, a missão é da igreja e a missão é do reino de Deus. É o sentido de pertença, de identidade. Isso é muito importante. E depois, pessoal, disciplinas e dinâmicas, dos contextos da realidade, dos sujeitos e dos conteúdos. Isso é fundamental. Se nós vamos pensar, e é um exercício da segunda parte da tarde hoje, é pensar, olharmos o futuro, nós temos que pensar nisso. Nós precisamos pensar no acompanhamento para o contexto marista, para a realidade que nós vivemos. Não adianta nós queremos criar algo para os outros de fora, não. Tá? E por fim, já acabando, 10 minutinhos. Eu queria propor que para nós pudéssemos pensar, talvez, uma fundamentação, tem essa dimensão teológica bíblica, tem uma provocação filosófica.
E, basicamente, junto com o Martin Buber, eu trabalho o Merleau-Ponty e o Paul Ricoeur, tá? Sobre fenomenologia do reconhecimento. Se me permite, eu estou fazendo uma fusão entre Merleau-Ponty e Paul Ricoeur. O que seria isso, pessoal? Que para o processo de acompanhamento não há outra possibilidade, nós precisamos ficar muito atentos. A primeira coisa que nós precisamos é fazer a leitura do fenômeno. O fenômeno é um elemento, é uma realidade. Só que essa realidade, eu queria dizer que ela tem muitos matizes, né? O Leonardo diz que é um ponto a ver, mas que é ponto de vista de um ponto é um ponto de vista, né? E ele tem razão. O fenômeno se revela de diversas formas, dentro de contexto, com sujeitos, e isso nós temos que ter consciência. É o que nós chamamos de percepção do fenômeno. O fenômeno vai além daquilo que muitas vezes ele se revela no primeiro momento. E acompanhamento essencialmente está em contextos de fenômenos que envolvem sujeitos, com as suas complexidades, com as suas percepções e com as suas simbologias. E toda a perspectiva fenomenológica da percepção, ela vai nos falar de uma realidade de intensidade. Não queremos ser apressados. A realidade de intensidade, ela não se revela no primeiro momento, tá? Não se revela no primeiro momento. Nós precisamos ter o cuidado, nós precisamos ter o equilíbrio de pensar na intensidade desse momento. Ou irmos descobrindo as intensidades que os fenômenos vão nos trazendo. Esse é um enorme desafio para todos nós, né? A perspectiva é justamente a leitura do fenômeno nas suas dimensões de intensidade, perspectiva e simbologia, né? Acolher, né? Sedimentar, né? Ter a capacidade, né, de fazer com que aquilo possa ser entendido na sua complexidade. Mas aí alguém pode dizer, mas é tão complexo, eu vou ficar imobilizado. Não, aí também não serve. Nós precisamos ter duas certezas: que nós não somos infalíveis, nem o Papa é, né? A teologia não é, nós temos o auxílio e a graça do Espírito conosco, então não podemos nos imobilizar, não, mas precisamos ter cuidado, muito cuidado. Vamos lembrar sempre, se eu pudesse deixar uma imagem hoje, né, eu deixaria que o nosso coração é um solo sagrado. E precisamos ter muito cuidado com esse solo sagrado. Eu estou terminando essa parte mais reflexiva de proposições e cuidado, né? Vamos sempre pensar no solo sagrado, né? O Newton Bonder que trata essa perspectiva, né, do solo sagrado e o outro como solo sagrado. E eu acho tão bonito quando ele vai chamar Abraão. E ele dizia que não só o coração de Abraão era um solo sagrado, mas a sua tenda era um solo sagrado, onde ele recolhia os outros e acolhia os outros. Olha que coisa interessante. Então, vamos pegar essa imagem. Um outro elemento dessa fenomenologia do reconhecimento, a primeira é: só há relações entre sujeitos. E nós precisamos perceber a perspectiva dos egos, as dimensões do superego. Os psicólogos estão mais caídos, não vou perder tempo com isso não, tá? Mas isso é importante. E a dimensão do alter ego, que nós já falamos. Mas tem uma outra dimensão da fenomenologia do reconhecimento, que ela é quando você possibilita jogar o outro sujeito para si mesmo. Jogar o outro sujeito para si mesmo. Porque jogar o outro para si mesmo é um gerador de reconhecimento. E o reconhecimento é dele e é meu também, nessa relação.
nessa interação. Aqui o nós, ó. Essa é a dimensão nova. O Paul Ricoeur tem um livrinho, desculpa, eu depois mando também. O eu como o outro como eu mesmo. Vocês alguém já viu esse livro? Né? É o outro como a mesmo. É o outro como eu mesmo, está traduzido pelas Vozes no Brasil. Traduzido toda a obra do Paul Ricoeur agora, tá, as Vozes resolveram. As Vozes traduziram Foucault, Paul Ricoeur, Habermas, Jung, Freud. Ela está fazendo aquelas caixas, né, que ela faz das obras fundamentais. O outro como eu mesmo. Esse é o grande desafio. Esse é o grande chamado do acompanhamento para nos dizer, quando nós chegamos a esse estágio, é um estágio de reconhecimento. Mas eu quero complementar com duas outras coisas mais. Não chegamos na perspectiva do outro como eu mesmo, sem o sentido da generosidade e gratidão, não há como. Isso é fundamento, tá? Só é possível reconhecimento quando há gratidão e generosidade. E por fim, e eu paro com isso agora, ele diz que nós precisamos ter certeza. O reconhecimento nos leva a uma concepção que nós somos sujeitos de partilha permanente de dons. E os dons estão inteiramente em cada um dos sujeitos que interagem. E aí a grande pergunta do Paul Ricoeur: quais os dons eu descubro no outro? Eu fiz todo o percurso, mas eu tenho que ser capaz de perceber o dom do outro que também me mobiliza, que me refaz. E esse é o grande desafio. Então, quando eu falo do acompanhamento, né, eu estou dizendo que esse percurso, talvez para nós maristas seria muito interessante, que no fundo nós precisamos construir ambientes permanentes de partilha de dons que nos mobilizam, que nos transformam, que nos reconstruam. Esse talvez seja o desafio que eu coloquei aqui. Né? Isso com certeza é uma realidade nova para todas as teorias do acompanhamento espiritual e não é diferente para nós maristas também, tá certo? E é isso que nós vamos trabalhar, tá?